Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre a obra Quincas Borba, do escritor Machado de Assis. Essa obra, ela faz parte do que é chamado de trilogia realista machadiana, né? O Machado de Assis é considerado o pai do realismo aí no Brasil. Ele publicou o seu primeiro livro, considerado uma obra realista, em 1981, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. 10 anos depois, o livro Quincas Borba foi reunido aí numa publicação única, porque ele inicialmente foi publicado em capítulos como folhetim na revista A Estação. Então, em 1891, 10 anos após a publicação de Memórias Póstumas, Quincas Borba foi lançado como livro. A gente está falando aqui de um contexto histórico do final do século XIX, pós-revolução industrial, com a crise na produção agrícola, as más condições de vida da população e os ideais liberais desprestigiados sendo substituídos por uma visão mais objetiva da realidade, né? Então, o realismo ele vai trazer esse contraste com aqueles mitos idealizantes que eram comuns no período literário anterior, que é o romantismo. A literatura realista ela foi fortemente influenciada pelos ideais positivistas, aí, pelo surgimento da sociologia, que procurava desvendar as leis que regiam a sociedade, fortemente influenciada também pela teoria da seleção natural do Darwin e pelo materialismo lá do Marx e Engels, né, que fala aí sobre a luta de classes. Então a gente vai ver tudo isso muito retratado aqui nessa obra do Machado de Assis. Uma questão interessante que já se coloca pra gente desde o título da obra, Quincas Borba, é que, primeiro, essa obra que dá título à história, ela não diz respeito ao nome do personagem principal desse livro. Porque o personagem principal não é o Quincas Borba, é o Rubião. Ele era inicialmente um professor que queria casar a sua irmã com o Quincas Borba, que era aí um filósofo maluco que aparece lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas e que tinha ficado rico por herança de seu tio. Então, o Quincas Borba, que era interessado na irmã do Rubião, e o Rubião queria que esse casamento acontecesse, mas na verdade ele não aconteceu. E aí o Rubião, ele vira amigo do Quincas Borba. Quando o Quincas Borba fica doente, né, ele fica lá maluco e doente, e o Rubião, ele abandona as suas turmas e vai cuidar do Rubião, ele vai morar do Quincas Borba, ele vai morar com o Quincas Borba e cuidar dele como se fosse um enfermeiro. E além do Quincas Borba, o filósofo maluco, temos também nessa obra o cachorro do Quincas Borba, que também se chama Quincas Borba. Então aí no título a gente já pensa, Quincas Borba está se referindo ao filósofo maluco ou ao cachorro? E por que nomear um romance com esse nome de uma personagem que já vai iniciar morta? Há aí nesse romance inteiro um jogo de ausência e presença do Quincas Borba, né? O Quincas Borba enquanto filósofo que morre, mas está sempre presente, tanto pela herança que deixou para o Rubião, tanto na memória das personagens, quanto no destino que vai acometer o Rubião, quanto no cachorro, não só pelo nome, mas por esse olhar aí que o cachorro traz para o seu dono, que passa a ser o Rubião depois. A ambientação desse romance é feita inicialmente em Barbacena, Minas Gerais, que é a cidade onde o Quincas Borba morava e o Rubião. Depois ela vai para o Rio de Janeiro, quando o Rubião enriquece e recebe a herança do Quincas Borba, e ao final volta para Barbacena. Uma outra questão que é muito interessante de ser analisada desse livro é que o enriquecimento das personagens ele se dá por meio de herança. Não só nesse livro, mas lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas também a gente vê isso, porque o Brás Cubas ele não trabalha
ele vive da herança do pai dele. E da mesma forma, nesse livro Quincas Borba, o Quincas Borba recebe esse dinheiro todo de herança do seu tio e depois essa herança é passada aí para o Rubião, que deixa o seu ofício de professor e vai viver dessa herança, né? Então a gente sempre vai ver aí nas obras machadianas essa questão aí do enriquecimento por herança e de viver essa vida de luxo por causa desse dinheiro aí, dessa fortuna que foi herdada e não por um trabalho. Uma outra dicotomia muito presente nessa obra é a questão da esperteza e da ingenuidade. A gente vê aí no início do romance o narrador contando da história do Rubião com o Quincas Borba, como eles se conheceram, como essa herança foi parar na mão do Rubião, né? E a gente percebe que o Rubião, ele agiu aí com certa esperteza para cima do Quincas Borba, né? Já que ele queria primeiro casar a irmã para, de alguma forma, se beneficiar desse dinheiro do Quincas Borba, e como esse casamento não aconteceu, ele ficou lá cuidando do Quincas Borba com a esperança de que ele recebesse alguma coisa dessa herança. Ele não esperava receber a herança inteira, mas esperava que fosse receber pelo menos alguma coisa que desse para ele comprar um pedacinho de terra. Da mesma forma que o Rubião age com certa esperteza para cima do Quincas Borba, quando ele enriquece e vai para o Rio de Janeiro, ele vai nessa viagem de trem aí para o Rio, ele conhece o casal Palha e Sofia, que veem que ele é meio bobinho, né, que vem lá de uma cidadezinha de Minas Gerais, e começam a se fazer de amigos do Rubião com interesse também na fortuna dele. Então a gente vê o Rubião de olho comprido para cima da Sofia e esse casal aí deixando isso acontecer de uma certa forma para conseguir também aí os seus benefícios através do dinheiro do Rubião. Então, nesse caso, o Rubião ele acaba sendo também muito ingênuo, né? Então, a gente vê esse jogo entre esperteza e ingenuidade a obra inteira. Uma curiosidade aí dessa questão da herança do Rubião é que uma condição para que ele ficasse com a herança que foi imposta aí pelo Quincas Borba no seu testamento era que ele cuidasse do Quincas Borba, o cachorro, né? E o Rubião, assim que soube que o Quincas Borba, filósofo, havia morrido, já tinha se desfeito do cachorro e mandado lá para casa da comadre dele, né? E aí, quando ele descobre que ele ficou com essa herança e que a condição era ficar com o cachorro, ele manda buscar esse cachorro de volta. A questão da loucura também é outra coisa que perpassa essa narrativa. A gente vê aí o Quincas Borba, filósofo, como um louco, né? Que é até associado na nossa leitura aí nos dias atuais ao personagem Dom Quixote de Michel de Cervantes, né? Tanto pela sua aparência física quanto pela questão da loucura. O Quincas Borba, enquanto filósofo, é considerado um louco aí, um maluco pelas pessoas que estão ao seu redor. E essa loucura toda, ela vai acometer também o Rubião no final dessa obra. O Rubião ele vai começar a imaginar que ele é Napoleão III e vai ser visto aí como louco. O Palha, inclusive, vai interná-lo aí em um hospício, que ele vai fugir e retornar para Barbacena, que é quando vai acontecer a morte dele. Então a gente se pergunta, ao ler essa obra, será que essa loucura aí é uma maldição dessa herança? É uma maldição causada pelo dinheiro? O filósofo Quincas Borba,
cria aí uma teoria, que é a teoria do humanitas, né? Ou o humanitismo. E em que consiste essa teoria do humanitismo? Ele conta uma metáfora para o Rubião, porque ele acredita que... Ele falava dessa teoria dele o tempo inteiro, mas ele acredita que o Rubião não tinha capacidade intelectual para entendê-la. E, inclusive, em vários momentos, a gente vê esse deboche aí do Quincas Borba com relação à capacidade intelectual do Rubião, e não só do Quincas Borba, mas também do narrador, né? Que vai falar, vai questionar aí essa capacidade intelectual do Rubião. Então ele, para explicar a sua filosofia do humanitismo para o Quincas Borba, ele faz uma metáfora, que é a metáfora do campo de batatas. Em que consiste essa metáfora? Ele explica para o Rubião que existem duas tribos famintas e um campo de batatas. Essas duas tribos, elas estão indo para o alto de um morro e elas precisam se nutrir para conseguir chegar até o alto desse morro. O campo de batatas seria o suficiente para alimentar as duas tribos, mas não de maneira que as duas conseguissem chegar ao alto, porque se eles dividissem igualmente essas batatas e se alimentassem, quando chegasse no meio do morro, as duas tribos morreriam de fome, de inanição. Então, para que uma das tribos sobreviva, elas entram em guerra, em conflito. E aí, a tribo que ganhar vai ficar com as batatas. E a tribo que perder vai ficar com o ódio ou a compaixão. É daí que surge a frase tão conhecida: ao vencedor, as batatas. O Rubião, ele não compreende muito essa filosofia aí do humanitismo, né? Mas ela é feita, essa metáfora é feita para tentar explicar aí as guerras, e a gente pode fazer uma comparação dela com a teoria da seleção natural, né? Os mais fortes sobrevivem, se adaptam e permanecem aí perpetuando a sua existência. Então, dessa maneira, o Machado de Assis, ele acaba tecendo aí uma certa crítica a essa teoria da seleção natural também do Darwin. Com relação a esse período de loucura que acomete o Rubião, é interessante ressaltar a passagem em que a Sofia vai até a casa de uma senhora distinta aí na sociedade da época e encontra com o Rubião saindo de lá. E ao chegar na casa dessa senhora, essa senhora comenta com a Sofia sobre o estado de Rubião, falando que o casal Palha e Sofia deveria fazer alguma coisa para ajudar o Rubião, já que eram tão amigos, né? A Sofia, vendo aquela senhora que conhecia Rubião há tão pouco tempo, há tão menos tempo do que ela e o marido, ela se sente um pouco ali constrangida de ela e o marido meio que terem abandonado o Rubião nessa fase. Então, ela promete para a senhora que o marido dela vai dar um jeito de ajudar o Rubião. Quando ela chega em casa e vai falar com o marido sobre isso, o Palha, ele se mostra aí muito aborrecido, né? Por que essa senhora aí tem que se meter nessa história e eu ainda vou ter que parar a minha vida para poder tomar conta de maluco e ver o que eu vou fazer com ele? E a Sofia vai conversando aí com o marido para convencê-lo de que ficaria mal perante a sociedade da época, que sabia que eles eram tão amigos, ver que eles não estavam fazendo nada para ajudar o Rubião, principalmente porque eles tinham enriquecido às custas do dinheiro do Rubião, né? Então o Palha é convencido aí e coloca o Rubião no hospício. A gente vê nessa passagem um jogo entre a aparência e a essência. E o Machado de Assis, ele é mestre em fazer esse desnudamento, né, do que as pessoas querem aparentar para a sociedade e do que, na verdade, está na essência delas, o que elas estão realmente sentindo ali. Então a gente descobre, no final das contas, que a Sofia só não queria parecer
menos boa do que aquela senhora que ela considerava tão distinta. Ela, na verdade, não queria ajudar mesmo o Rubião. Ela só queria parecer para a sociedade que era uma pessoa extremamente bondosa, assim como aquela outra senhora. Através de todas essas passagens e tudo o que vai sendo narrado no livro, a gente vai vendo uma crítica aos valores da sociedade da época e que torna aí a obra de Machado de Assis tão atual até hoje, porque a gente pode ainda hoje perceber todos esses jogos aí de aparência, essência, jogos de poder, coisas para conseguir uma posição social mais relevante. A gente ainda pode observar isso e fazer essas mesmas críticas à sociedade contemporânea. Então é por esse motivo que Machado de Assis é até hoje considerado aí um dos nossos grandes escritores da literatura brasileira. Sua genialidade é exaltada aí por todo o Brasil e até pelo mundo, né? O Machado de Assis, ele é realmente um escritor muito distinto, muito importante. E a gente conhecer essa obra é muito bom, não só para você aí que está se preparando para fazer o vestibular, para fazer o Enem, né? Mas para que a gente consiga aí, além de se deleitar com a escrita dele, que é uma escrita muito interessante e muito boa, para a gente poder pensar um pouquinho e refletir sobre a humanidade de uma maneira geral, sobre o nosso próprio fazer no mundo, né? Sobre como a gente se comporta. Então, essa é uma dica de leitura que fica aí para você nessa quarentena. É uma leitura muito interessante. Os capítulos são bem curtinhos, porque como eram publicados em folhetins, então é uma leitura bem interessante, bem rápida de fazer. Indico para vocês fazerem aí nessa quarentena. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, de curtir e comentem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês gostam e o que vocês acharam aí dessa breve análise. Um beijo para vocês e até a próxima!